Vamos lá, pessoal, falar do planejamento sucessório. Por que que o planejamento sucessório, então, é tão importante? A gente não pode ter outro caminho a não ser planejar, porque o planejamento traz vantagens absurdas e vantagens perenes. Então, primeira coisa do planejamento sucessório é antecipar a herança em vida. A herança, ela é transmitida para os nossos herdeiros quando a gente não estiver mais aqui. Mas a gente pode antecipar esse passo. E quando a gente antecipa esse passo, a gente faz uma redução tributária e faz uma economia que, às vezes, dependendo do planejamento, pode chegar a mais de 90% do que você gastaria se não tivesse planejamento. Então, eliminar o inventário, porque o inventário tem que chegar a ser um dia letra morta na lei, porque o inventário é um atropelo no nosso caminho. O inventário ele deve ser definitivamente expurgado das nossas opções, porque o inventário é caro, é burocrático e ele dilapida o nosso patrimônio. Então, nós precisamos de reduzir custos fazendo planejamento patrimonial e sucessório. E esse planejamento patrimonial e sucessório é um estudo de algumas estratégias jurídicas que visam a preservação do patrimônio. Partindo disso, já dá para começar a entender onde tudo vai se encaixar na sua sucessão. Se você tem um patrimônio, uma casa, um carro, várias casas, vários carros, várias ações, várias aplicações, seja qual for o seu patrimônio, você precisa pensar como que tudo isso vai ficar quando você não estiver mais aqui. É um pensamento muito importante, por quê? Porque muita coisa pode ser feita agora para preservar o seu desejo, para preservar a sua vontade. Mas, gente, se for apenas um pensamento ou uma preocupação, de nada adianta se você não agir enquanto está aqui. É agora. Aí é que entra o planejamento patrimonial da família como solução para essa sua preocupação. E eu vou te explicar o porquê com um exemplo que, na verdade, oferece muitos benefícios, que começam ainda em vida. Quer saber? Vamos falar ao final, hoje, sobre planejamento patrimonial sucessório através de um sistema que é chamado de holding familiar. Então, fica comigo até o final, que você vai se surpreender com tantas vantagens e com a simplicidade do ato, que pode ser bastante entendido por você e, com esse entendimento, passa a ser bastante factível, alcançável, não é verdade? E eu vou te explicar o porquê e vamos falar sobre tudo isso. Então, vamos por partes. Então, o planejamento patrimonial, ele tem 3 objetivos, né? A proteção do patrimônio, o planejamento sucessório e o planejamento tributário. Então, vamos começar pelo planejamento sucessório. Você já sabe que o planejamento sucessório é muito benéfico para facilitar a divisão dos bens, não é verdade? É pelo planejamento sucessório que nós transmitimos os nossos bens para os nossos herdeiros. Então, organizar a divisão com antecedência é importante para proteger o patrimônio e permitir que todos os herdeiros sejam atendidos de acordo com a vontade do pai e da mãe, que eles serão os sucessores desses bens. Além disso, no planejamento patrimonial familiar que existe a possibilidade de transmissão da herança com muito mais estratégia,
com muito mais rapidez, com muito mais benefícios econômicos e tributários e assim por diante. Então, a gente precisa de estar atento para que nós tenhamos possibilidade de fazer a melhor escolha sempre. Então, que você já sabe que tudo isso pode ser crucial em momentos delicados. Porque quando a gente não está mais aqui, as nossas famílias, os nossos herdeiros, eles ficam fragilizados. Fora discussões e etc. Nós não precisamos de entrar em detalhes, porque família passa por tudo isso e é exatamente por conta dessas possibilidades que a gente antecipa o planejamento que a gente faz. Então, é através do planejamento patrimonial da família que é possível evitar a perda do patrimônio pela demora que o inventário imprime, que o inventário obriga. Além de escapar de bloqueios de bens do espólio por conta de dívidas, isso não será alcançado se você fizer o planejamento patrimonial da sua família. E tem um benefício do planejamento que chama muito mais atenção. Então, vamos descobrir isso agora. Qual o maior benefício do planejamento sucessório? Vamos pensar, qual seria o maior benefício do planejamento sucessório? Sem dúvida, o maior benefício do planejamento sucessório é a paz de espírito e a economia. Em uma sucessão tradicional, os custos e a burocracia podem tirar o sossego da nossa família. Aposto que você já escutou alguém dizer que está passando por inventário e que por conta desse momento a família está sofrendo, a família está tendo prejuízo, a família está se desgastando. Além do que, o ITCMD é um custo elevado e que está na iminência de ser duplicado em sua alíquota. Hoje, o máximo que o Estado pode cobrar pela transmissão do patrimônio dos pais para os filhos é de 8%. Mas esse cálculo pode ser majorado e essa alíquota ela pode alcançar 16% ou até mais do que isso. Então, é exatamente por conta de tudo isso que nós precisamos de planejar. Precisamos de um bom planejamento para pagar menos, para garantir a segurança dos nossos herdeiros e para promover essa sucessão e essa transmissão com muito mais eficiência. E as vantagens, gente, não para por aí. Por quê? Porque o planejamento sucessório, ele também pode alcançar o patrimônio dos pais e o patrimônio dos pais que também constituíram empresas. Então, além de alcançar os bens que os pais amealharam em suas vidas, também pode fazer a sucessão das empresas que, por acaso, os pais tenham adquirido, desenvolvido as suas atividades. E desenvolvido as suas atividades através de pessoas jurídicas. Quando os bens envolvem ações ou empresas, é mais importante ainda ter uma boa estratégia sucessória, para que os nossos herdeiros assumam as nossas cotas sociais ou as nossas ações numa sociedade que os nossos herdeiros ainda não participem. Então, a sucessão, ela acontece não somente em relação ao patrimônio dos pais, mas ela também acontece em relação às empresas dos pais, às empresas que os pais, por acaso, constituíram em vida. E isso pode ser simples ou pode ser complexo, depende da sua ação hoje. Então, um bom planejamento patrimonial, ele precisa determinar
Qual herdeiro vai administrar, por exemplo, a empresa que o pai está deixando? Como que será a divisão das ações? Qual será a divisão dessas ações? Quem vai ter direito de voto? Quem vai ter maior poder na gestão? E muito mais. Percebeu que o planejamento patrimonial da família pode te atender em relação ao seu patrimônio pessoa física, assim como ele pode te atender no seu patrimônio empresarial, as empresas que porventura você já tenha constituído. Através do planejamento patrimonial, você pode alcançar os seus bens pessoais e os seus bens criados por atividades que você desenvolve.